Saudações, soldado, aqui é o Resende para mais um vídeo e eu tenho um recado para você. Você está se autodestruindo. Você leu o título desse vídeo e chegou aqui, talvez tenha caído de paraquedas, nunca tenha visto um vídeo meu na sua vida, mas eu já te convido a você se inscrever nesse canal, porque esse canal está aqui para poder te ajudar a evoluir. Mas, sem mais delongas, vamos aí para o nosso conteúdo. A realidade é que você está se autodestruindo através de hábitos que são degradantes, diversos vícios que você já sabe que tem estado na sua vida, através da luxúria, através da obesidade, que muitas vezes não é nem genético, até porque isso daí só atinge cerca de 3% da população mundial. Você sabe que pode mudar os seus hábitos, mas você não faz. E que eu estou me dirigindo a essas pessoas que sabem que não tem problema em relação a isso, porque não fazem parte do 3% da população mundial, mas mesmo assim não tiram a bunda do sofá para fazer alguma coisa. Não treinam, não são estudiosas, não buscam os seus objetivos, têm caído seus níveis de testosterona e acabam sendo dominados pelos prazeres carnais. Acabam sendo dominados pela luxúria, pelo ego, pensam que são alguma coisa, mas no final continuam sendo as mesmas pessoas de anos atrás. Continuam nas casas dos seus pais aos 40 anos e nunca vê a sua evolução, nunca vê algo mudar na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não buscar o desconforto, sua vida nunca vai mudar. A sua mentalidade sempre vai ser a mesma. Uma mentalidade de, tá bom do jeito que eu tô bem, eu tô feliz, eu não morri até agora, então eu vou continuar, eu tô feliz. E é isso que muitas vezes o sistema, as pessoas querem que você pense, que Satanás quer que você pense, que se te faz feliz, continue fazendo. Até porque, né, se você continuar, se isso te faz feliz, então quer dizer que você está vivendo plenamente. Mas quando a gente vai ver sobre o que é uma vida plena realmente, Jesus ele nos ensinou que uma vida plena é a vida que você nega a sua vontade para fazer a vontade daquele que enviou a ele. Aquele que enviou Jesus, ele pediu para que, e era o chamado de Jesus era realmente esse, demonstrar o seu exemplo aqui na terra, mas ele precisava passar também por uma moenda, ele precisava passar pela cruz, e a cruz não era algo fácil, foi um lugar de humilhação, foi um lugar de vergonha, foi um lugar onde ele sofreu na sua carne, sofreu realmente no seu corpo físico e no seu espírito. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim ele negou a sua própria vontade, ele negou o seu próprio desejo de muitas vezes, até porque, se você for ver, a Bíblia diz que Jesus ele estava no jardim do Getsêmani, que significa a pressão do óleo. E ele fala, Pai, se for possível de mim, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque Jesus era homem de verdade, o maior exemplo de masculinidade que já passou por aqui foi Jesus Cristo. Foi esse grande homem que negou a sua vontade, que naquele momento muitas vezes era de desistir, porque ele sabia o que estava pela frente. Mas ele negou o seu próprio desejo para fazer a vontade do seu Pai, para cumprir o propósito maior que ele tinha nessa terra. E a questão é que você aí não precisa nem sacrificar. Você não precisa se sacrificar em relação à sua vida. Você não precisa entregar a sua vida pela humanidade. Mas mesmo assim você continua sendo dominado pelo seu sofá. Continua sendo dominado pela tela. Continua sendo dominado por tantas coisas. Por mulheres, pela sensualidade, pela imoralidade, pela bebida, pelo cigarro, por tantas coisas. Jesus foi o maior exemplo de masculinidade, porque ele entregou a sua própria vida por um povo pecador. E você não consegue nem tirar sua bunda do sofá para fazer alguma coisa útil. Você aí que se diz que eu sou defensor dos direitos tal, eu sou isso e aquilo, mas no final você continua com a mesma vida de sempre. Uma pessoa que está há anos na casa dos seus pais, e você deve conhecer alguém que é assim. Está há anos na casa dos seus pais, 40 anos, 30 anos, continua no mesmo ciclo. Não vê a sua vida mudar. Continua pedindo dinheiro para os seus pais para fazer praticamente tudo. Então, assim, o que nós precisamos é de uma geração que abraça o desconforto, que nega a sua própria vontade, que nega o seu próprio desejo, para cumprir um desejo que é celestial. E não somente isso, mas também entender que você merece ter um corpo físico que vai te ajudar a você prosseguir. O que adianta você conquistar todo o dinheiro do mundo, você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas a sua saúde está toda
quebrada. Você 90 quilos a mais do que você deveria carregar. Seu joelho nem aguenta mais. Seu colesterol, tudo isso desregulado. Por causa de hábitos que você deveria ter acumulado, deveria ter desenvolvido ao longo do tempo. Mas você só focou em dinheiro, você só focou em algumas coisas. Você focou em festas, em bebida, em droga. Você jogou sua adolescência fora. Você jogou a sua juventude fora. Porque o que muitos pregam por aí é que jogar sua juventude fora, sua, virilidade fora, é você, muitas vezes, estar estudando, você está focando enquanto devia estar numa festa. Mas eu digo o contrário. Porque você está desperdiçando a sua vida, é você estar bebendo, é você estar fumando, tá nessas distrações que o mundo quer que você esteja, para que seja mais um fracassado, para que seja mais um dominado pelos prazeres carnais, para que seja mais um que se vicia, que vai se acostumando, vai entrando nesse mundo até um ponto que vicia e não consegue mais largar. É isso que eles querem. Querem te fazer alguém dominado, um rato de laboratório, alguém que todas as vezes é dominado. E através desse vídeo eu espero que você seja uma pessoa realmente alertada, alguém que busque um diferencial, alguém que não fica acomodado, mas alguém que busca sempre desconforto, porque é através do desconforto que os verdadeiros homens são moldados. Porque o que adianta? Você já deve conhecer essa história, né? Que tempos difíceis formam homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. E esse ciclo vai se repetindo. Só que a realidade é que a nossa geração está em um tempo, digamos que relativamente fácil. Porque a gente tem internet, a gente tem tudo por aí. A gente tem, comida na nossa mesa, na nossa porta. E não que seja errado a gente ter comida na nossa casa, muito pelo contrário. Mas a nossa facilidade é tão grande em relação a tudo. Só que nós agora precisamos nos expor ao desconforto. O desconforto de você pegar um peso a mais na academia. O desconforto de, claro, você não extravasar e ir além do que você aguenta. Mas estou falando em relação a você não ficar mais na média. Você não ser mais um medíocre que está sempre fazendo o que todo mundo faz. Mas você ser uma pessoa que se dedica, que fica mais horas do que uma pessoa normal ficaria. Estudando, se dedicando, trabalhando. Porque você tem objetivo, você tem propósito. Mas a questão é que a nossa geração está se autodestruindo pelo fato de não ter um propósito para a sua vida. Porque é isso que as telas querem fazer com a gente. É isso que a mídia muitas vezes quer implantar. Uma geração que é distraída em novelas. Novela que passa na Globo, novela que passa aí na TV, filmes, séries, tantas coisas, pessoa que maratona Netflix. E isso daí tá te levando para um abismo cada vez mais profundo. Porque acaba que você está distraído com tantas e tantas coisas e não foca no que realmente importa. Que é você se desenvolver, que é você impactar o mundo de uma forma boa, que é você realmente transformar a vida das pessoas, que é você, de uma certa forma, construir uma família sólida, ter um propósito que é focado em glorificar a Deus, fazer as coisas de maneira honesta. É isso. Você entender que você tem uma missão nessa terra, que Deus te colocou aqui por um propósito determinado. Só que a grande questão é que se você for num cemitério agora, você vai ver vários caixões. E eu posso te afirmar que 80% deles, pelo menos, foi desperdiçado. As vidas foram desperdiçadas em coisas que Deus não chamou para essas pessoas fazerem. Foram pessoas que se distraíram anos e anos da sua vida. Talvez até no final da sua vida reconheceram através da maturidade o que deveriam fazer. Mas muitas vezes demoraram demais para cair a ficha. Demoraram demais para entrar nessa linha de, cara, eu preciso me esforçar, eu preciso me desenvolver intelectualmente, fisicamente, preciso me desenvolver espiritualmente. Seja uma pessoa inteligente, Deus merece filhos inteligentes. Seja uma pessoa disciplinada, Deus merece filhos disciplinados. Seja uma pessoa que realmente está focada em se desenvolver em todas as áreas da sua vida. E o problema é que muitas pessoas ficam focando simplesmente na área financeira, se esquecem da saúde. Ou então, foca só na saúde, esquece da área espiritual. A gente precisa ser equilibrado, a gente precisa focar em realmente construir. Deus, ele nos chama para ser pessoas equilibradas. E através do equilíbrio você vai atingir realmente o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Espero que essa mensagem tenha chegado na pessoa certa. Tenha chegado nas pessoas que realmente precisam ser confrontadas,
precisam ser transformadas através dessa palavra. Porque eu não gravei esse vídeo à toa. Esses minutos aqui, mais de 10 minutos gravando, são para te colocar dentro de uma linha. São para despertar pessoas que muitas vezes estão adormecidas. E se você conhece esse tipo de pessoa, ou se você também é esse tipo de pessoa, eu já peço para que você compartilhe. Seja no seu status, seja nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Compartilha com as pessoas próximas. E também se inscreva nesse canal. Convida essas pessoas para se inscreverem nesse canal. Porque eu estou aqui realmente para te fazer uma pessoa que é disciplinada. Uma pessoa que é confrontada todos os dias através desse canal. Não são vídeos para te confortar. Não são vídeos para poder amaciar o seu ego. Mas é para destruir o teu ego, te fazer alguém que é mais próximo de Deus. Alguém que é realmente disciplinado. Alguém que tem uma mentalidade que realmente é focado no seu propósito e não é distraído por aquilo que o mundo quer nos oferecer. Por aquilo que o mundo quer nos ofertar de prazeres carnais. Quer muitas vezes nos tornar pessoas frágeis, homens fracos. E o que eu te convido através desse canal é se tornar um homem de verdade. Vire um homem de verdade. O problema é que a nossa geração está tão distraída, está tão afeminada, está tão emasculada. Nós precisamos retornar ao nosso, realmente, a nossa essência. Uma essência onde o homem é exposto a riscos, o homem é exposto a responsabilidades, o homem é exposto a ser um sacerdote do seu lar, alguém que realmente levanta um altar de adoração ao Senhor. Seja esse tipo de homem. Seja um jovem que se transforma cada dia mais em um homem responsável, maduro. Porque saiba de uma coisa, a mulher da sua vida que vai aparecer por aí, ela quer um homem de verdade. Porque o que você mais vê por aí são muitas vezes homens acovardados, afeminados, emasculados, que não têm propósito. Você pergunta aí, entra muitas vezes em escolas e faculdades, pergunta o propósito da pessoa, a pessoa vai travar. Pergunta para uma pessoa aí, qual o seu propósito? Você vai ver muitas pessoas que vão olhar para baixo, vão olhar para cima, e não vão te dar uma resposta concreta, vai ser uma resposta genérica. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Por que você quer ganhar dinheiro? Ah, mas eu quero viajar ao mundo. Por que você quer viajar ao mundo? Sabe? A vida é muito mais do que você viajar ao mundo. A vida é muito mais do que você se alimentar bem. É claro que tudo isso faz parte. Mas o seu propósito é algo muito maior. O seu propósito é impactar vidas. O seu propósito muitas vezes é transformar pessoas. É levar uma mensagem. É ser alguém que realmente faz a diferença. E é por isso que eu estou aqui, para fazer diferença na sua vida. Fazer diferença numa geração. Fazer diferença no meio de jovens que muitas vezes foram castrados pelo sistema. Ou até mesmo que pensam que masculinidade é você pegar todo mundo. Que pensam que masculinidade é você estar cercado de mulheres. Que é você estar cercado de drogas. Que é você estar cercado de bebida, de festa, de luxúria, de imoralidade. Mas não. A verdadeira masculinidade está em você conhecer a Deus. Está em você desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus. Está em você conhecer o propósito principal da sua existência, o porquê que você foi criado. Eu te digo uma coisa, você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para conhecer e conhecer mais a Jesus. Esse foi o propósito principal para todo ser humano. Mas Deus também tem um propósito específico para você. Cabe a você buscar mais ao Senhor e a partir disso Ele vai te revelar. Eu espero, tem até nesse canal um vídeo sobre isso. Então já se inscreva nesse canal. Entra nesse canal e você vai descobrir o seu chamado. Realmente, tem um vídeo falando sobre chamado. Eu vou até deixar no card aqui. Porque você precisa ser alertado o mais rápido possível. Qual é o seu propósito? Uma geração que não tem propósito é uma geração sem direção. É uma geração perdida. É uma geração distraída. Uma geração prestes a ser fracassada. Prestes a cair na ruína. Tanto financeira, tanto social, tanto intelectual. Porque, afinal, é isso que a grande potência, os grandes poderosos querem. Um povo dominado, um povo que é manipulado facilmente. Um povo que aceita tudo que vem pela frente. Um povo que briga entre si por ideologias políticas. Por algumas ideologias e tal. Um povo que tem um QI cada dia mais reduzido. É isso que a grande potência, o grande sistema, as pessoas que realmente são poderosas querem. Que você seja facilmente manipulado. Mas esse canal tá para confrontar esse grande sistema. Tá para confrontar esses aí que muitas vezes querem destruir a nossa nação. E querem destruir
os homens de verdade, que querem destruir a masculinidade bíblica. Então é isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a você se inscrever. A também deixar o seu like e compartilhar para mais pessoas, para que essas vidas também possam ser impactadas. Então é isso, soldado. Espero que esse vídeo possa ter te impactado de uma certa forma. E até o próximo vídeo.